Não há cinzeria. You are sleeping! Get up. Get up! Get up! Tavugana n'abantu basinziriye. Am I talking to people who are sleeping or what? Ibi biraherera he, bizaherera Where he. will these things end? Murashaka kumera What do you mute want to mwebwe be? abayobozi bari hano. Leaders who are here. Mwasezeye se mugataha Why don't you mukigera just aho mushaka resign and go mukajya wherever you gukora want ibyanyu and mushaka. do your own things? What exactly do you do in those positions? Even if you are standing, I know you are not listening to me. Do you want me to throw you all outside and make you start running? Kwa watu wa aina gani nyinyi? What kind of people are you? Muri bwoko ki, muri bantu bwoko What sort of ki, muri- persons are you, honestly? Get out! Família, nós temos aqui dois grandes problemas. Primeiro é a forma como o presidente Kagame trata os seus ministros, deputados, diretores provinciais, governadores. O segundo problema é como é que eles se comportam. Dormir em uma conferência, uma reunião, que estariam a tratar de problemas do povo. Não é? Estão a dormir por quê? Porque estão cansados, porque o discurso é muito longo, não estão interessados. E por que é que o presidente Kagame os trata dessa forma? Para que lembrarmos que a África precisa sim de ditadores. Precisa sim. Isso deve-se dizer porque existem vários tipos de ditadores. Existem os ditadores personalistas, que o exemplo seria a Coreia do Norte, onde ele é o poder, é todos os poderes, ele é o legislativo, é o executivo e é o judiciário. Existe uma ditadura monárquica, onde existe um rei, como exemplo a Inglaterra, ou, por paixão do rei, a Suhaili. Existe a ditadura de partido único, onde o partido é que manda no país. No partido passam pessoas que lideram o partido, mas o partido, aquela estrutura do partido é uma ditadura porque não sai, é eterna, está declarado que não vai sair, ok? Isto é a ditadura desenvolvimentista, onde o país consegue ter, ou então alguém chega ao poder no país com a intenção de desenvolver o país, mas para isso ele é obrigado a violar algumas leis de violado de direitos humanos. Ele trabalha mesmo para desenvolver o país, só que ele é rígido, é mau, ok? E ele é criticado por muitos, ok? Ele até, porque ele está focado, tão focado no país, que qualquer desvio, corrupção, ele... Ok? Muitas vezes, para o Kagame, é tido como sendo um ditador desenvolvimentista. Também existe a ditadura militar, onde quem governa segundo as leis militares, onde as coisas são tão rígidas que as pessoas são obrigadas a fugir do país porque não aguentam a rigidez do sistema. Portanto, existem vários tipos de ditadores, alguns mais piores do que os outros, mas é uma ditadura que funciona e é essa ditadura que eu penso que a África precisa, de alguém que chega no país, no poder, não sai porque ele não confia mais ninguém, mas ele está focado em levar o país para outros níveis, só que para isso ele precisa matar os ratos. Aqueles que vivem ali de abutres, de oportunismo. Ele precisa tratá-los de uma forma menos agradável possível, que muitas vezes acaba por violar alguns direitos humanos, ok? Porque a corrupção no extremo se acaba com leis que não agradam a Cristo nem a Jesus, que seja a mesma coisa, né? Não agradam a Cristo nem a Deus, nem a Cristo nem aos deuses. Ponto. Está melhor assim. Portanto, o que você acha sobre a forma como o presidente Kagame trata aqui os seus ministros, os seus deputados, os seus governadores, diretores provinciais? Para que lembrar que Paul Kagame governa o Ruanda há mais de 20 anos, é para muitos sendo um ditador, dizem que altera resultados, dizem que no Ruanda é proibido criticar o sistema, não há oposição forte e que ele corre os opositores e que é realmente alguém de mão pesada, braço pesado. Mas também o Ruanda, aquele país que tem grandes indicadores do ponto de vista macroeconômico. Qual é a relação que se dá entre alguém que viola direitos humanos e alguém que está a levar o país? Portanto, os académicos conseguiram encontrar um termo que é de ditador desenvolvimentista. Isso é bom, é mau, depende claramente do impacto direto das suas ações na vida das pessoas. Ponto. Logo, o Paul Kagame está em uma reunião,
uma conferência, como o Ruanda organiza muitas conferências, eu sigo o Ruanda e vejo quantas conferências existem por semana, por mês e por ano. Nós estamos cientes de que muitas vezes as reuniões, as conferências não trazem grandes impactos, muitas vezes servem apenas para mostrar ao branco como é que as coisas estão a funcionar. E há países também em que as conferências, por serem muito caras, são obrigadas a trazer impacto direto. Okay? Porque as conferências acontecem e no final elas têm conclusões. Aquelas conclusões são transformadas em um livro de recomendações. Esse livro de recomendações tem vários capítulos e cada capítulo é dirigido a um ministério, a uma pessoa, a uma província, e aquelas províncias, aqueles ministérios que receberem aqueles capítulos das recomendações da conferência devem executar. Okay? Só que em algumas realidades, conferências acontecem, no final não há caderno de conclusões, não há recomendações, eu fui para a conferência, ouvi aquilo e acabou. Todo financiamento que se fez na conferência acaba por assim, acaba por ali. E há conferências em que se traz convidados internacionais, ficam em hotéis, gasta-se milhões, o país às vezes paralisa para atender à conferência, mas no final os resultados ficam todos na cabeça das pessoas e ninguém executa porque não existe alguém de mão de ferro para mandar executar. Quando o Paulo Kagame diz numa reunião que vocês estão a dormir, porque ele quer que o que se está a falar na reunião seja implementado, não é? E ao ver as pessoas a dormirem, claramente deixa-o desconfortável, ou seja, o que estou a dizer aqui, estamos aqui a perder tempo, ou a ganhar tempo, coisas interessantes. Se estão a dormir, quer dizer que vocês não vão concluir, não vão aplicar isso. Okay? Mesmo que amanhã possamos entregar as recomendações, vocês não vão entender porque é como alguém que recebe a matéria da escola, mas não esteve na aula. Há conteúdos que você só vai perceber se estivesse na aula, porque o professor na aula deu exemplos, respondeu a dúvidas, e você que não esteve na aula, quando ficas a ler, ficas mesmo a ver estrelas, não tens o esclarecimento da matéria, ok? Razão pela qual o homem achou interessante chamar aqui a atenção desta forma aos seus próprios servidores. Agora, também a ditadura deve ter limites, né? Estamos a falar para pais de família, estamos a falar para um público que está a ser filmado, como agora aconteceu, houve cortes, foi jogado ali. Às vezes nós precisamos também salvaguardar a forma como as pessoas entendem de nós. Chamam-nos de ditadores, desenvolvimentistas, mas quando tem aí o nome ditador, o desenvolvimento às vezes pode ficar para um grupo de pessoas e organizações. Você é um ditador desenvolvimentista, ok. Mas para mim só me interessa olhar para o termo ditador. O desenvolvimentista não me interessa, ok? Isso também faz com que para outros cenários em que eu quero, por exemplo, um financiamento, uma cooperação, claramente eu fico beliscado porque existe detrás de mim um nome que se chama ditador. Esse desenvolvimentista é bom para aquelas famílias que estão em situações completamente vulneráveis, para estudantes, para empreendedores, para aqueles que precisam beneficiar da minha política ativa sem precisarem de algum intermediário, de terem um tio do partido, de terem a quem, ok, isso é bom. Mas para outros grupos, aqueles que me financiam, aquelas ONGs que estão no meu país, aqueles partidos da oposição que são, claro, muitas das vezes ofuscados, esse termo ditador, atrás de todo sobrenome, é usado para também claramente afundar, ok? Mas que sim, esses senhores foram nomeados, eleitos pelo Paulo Kagame e vai tratá-los como ele quiser tratá-los. Agora, ele aqui perguntou por que vocês não se demitem. Porque a política é também fonte de renda, é também uma profissão, não é só o servir, ok? Não vou me demitir só porque, não estou interessado com os teus discursos, não é? Há outros interesses por volta disso, mas que essa forma de os tratar não é a das mais éticas possíveis, isso é verdade. E que também, se você dar-lhes muita confiança, vão te estragar o país, vão. Infelizmente, estamos em um continente onde uma ditadura desenvolvimentista agora é importante para que amanhã tenhamos claramente governos sem precisar de um nome atrás chamado ditadura. Às vezes precisamos de caminhar na rigidez para ir matando alguns vícios para que lá para frente consigamos andar na plenitude. Infelizmente, Paulo Kagame é tudo como sendo um ditador desenvolvimentista. Podemos estar errado ou não, mas que a África, que vem de um sistema de governo monárquico, e por isso existe hoje, depois da colonização e das guerras, muitas anarquias e muitos poucos programas de Estado e muitíssimos
programas pessoais, enquanto eu cheguei a minha vez vou aproveitar, faz com que muitas vezes as pessoas desinteressam-se por essas reuniões, por essas conferências e depois acabam por ser tratados assim. Porque infelizmente também muitos de nós somos tratados segundo a forma como nos comportamos. Se eu não estivesse a dormir numa reunião dessas, não mandariam levantar e me ameaçarem correr, eu gostaria de falta de gravata, não é? Portanto, vou parar por aqui e claramente esperar pelo seu comentário, porque os comentários acrescentam bastante conteúdo nos vídeos. Portanto, bem que a sua ideia, a sua crítica, o seu comentário em relação à forma como o próprio Kagame tratou e está a tratar os seus servidores. Faz um like, estamos juntos, a tout à l'heure, até já, merci beaucoup e tocar-se com o moço.